graça e a misericórdia de Deus esteja com você e que Deus nos abençoe nesse momento tão precioso, onde estaremos fazendo algumas considerações do Salmo 10, verso 17. Desde já, se você tiver uma Bíblia, acompanhe a leitura do versículo 17 apenas do Salmo 10. Diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. O livro dos Salmos é o hino de Deus, o livro de oração do povo judeu. É o inário do rei Davi, o mavioso salmista de Israel. Realmente, quando nós lemos o livro dos Salmos, nos identificamos, porque as experiências daqueles irmãos do passado são as mesmas que nós passamos, e por isso nós somos abençoados ao ler os Salmos. O livro dos Salmos é um livro de devoção, dos judeus, é um livro de devoção que deve ser posto em consideração como aquele livro de devoção de cabeceira de cama. Através dele, dos Salmos, as variadas manifestações, notamos, através dele, as almas dos crentes em clamores a Deus, em louvores a Deus, em intercessões a Deus. Através dele, nós reconhecemos como devemos saber orar, saber se aproximar de Deus. Os Salmos representam o clamor do aflito. É o louvor dos que receberam de Deus a libertação de seus pecados. É a manifestação da glória e da majestade do Todo-Poderoso. O Salmo fala acerca de Cristo, anuncia o Messias prometido, ungido de Deus. O Salmo ainda é o anúncio do Redentor, é o anúncio do Salvador. Também o Salmo representa a agonia do Salvador, como o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Esse Salmo, o Senhor Jesus clamou na cruz. Então o Salmo também revela a agonia do Salvador. Mas também os Salmos revelam a glória e exaltação do próprio Salvador Jesus. Nos Salmos, cada crente pode se identificar com esses irmãos, pois todos nós somos peregrinos como eles foram peregrinos. Temos, enfim, nesse versículo 17, 3 verdades consoladoras para nós. A primeira verdade, e antes mesmo de falar dela, eu gostaria de dizer o tema: o cuidado do Deus eterno. O cuidado do Deus eterno. Em primeiro lugar, nós temos a sua atenção. De que maneira? Ouvindo a oração do humilde. Diz o salmista: tu tens ouvido. Nós temos um Deus ouvidor, um Deus que escuta, um Deus que está atento ao clamor do humilde. Essa é uma das graças da qual nenhum dos crentes, de modo algum, pode duvidar, porque alguns de nós, em meio às aflições, pensam que Deus esqueceu, que se ouvidor, se afastou, mas não, Deus está presente e Deus está escutando a oração. Por mais aperto que o crente passe, por mais ferrenha luta que ele esteja passando, de modo algum ele pode desconfiar da fidelidade de Deus em estar ouvindo o clamor dos humildes. Ele diz, o próprio Deus diz lá, por boca do profeta Isaías: ainda que eu habite a eternidade no alto e sublime trono, eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e vivificar o coração dos contritos. Então veja, Deus habita com o contrito, Deus habita com o abatido. Se vocês têm passado algum tipo de aflição, saiba, Deus está habitando com você pelo seu Espírito Santo. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7:16 diz: porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Que promessa maravilhosa é saber que Deus está com o seu povo perpetuamente e que os seus olhos estão fixos sobre o seu povo, sobre a vida do seu povo, né? E o seu coração está com ele todos os dias. Por isso que o rei Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então nós temos essa primeira característica do Deus, do cuidado do Deus eterno, o Deus que ouve, o Deus que ouve. Nós temos um Deus que ouve, um Deus ouvidor, aquele que escuta, né? A segunda característica que eu destaco aqui, né, do cuidado desse Deus eterno é que este Deus é um Deus que encoraja, é um Deus que anima. A parte C do versículo diz: tu lhes fortalecerás o coração. Por conta da aflição, o coração fica abatido, o coração fica triste, né? Fica fraquinho, e Deus fortalece o coração. Nós acabamos de ouvir o próprio Deus falando que Ele não apenas habita no alto e sublime trono, mas habita com contrito e abatido de espírito, para fortalecer, para vivificar o coração dos contritos e dos abatidos. O meu desejo é que Deus, e a minha oração a Deus é que Ele fortaleça o seu coração, vivifique a sua alma, lhe dando alento, lhe dando graça para suportar talvez o vale que esteja passando. Deus, esse Deus é o Deus que encoraja, é o Deus que anima. Elias estava com receio de Jezabel, entra numa caverna, fica lá enclausurado, mas Deus pergunta a ele: Elias, o que faz aqui? E ele explica e conversa com Deus, e Deus coloca a comida para Elias e diz: come e bebe, porque a jornada é longa. E com aquela comida, Elias se fortaleceu e continuou a sua jornada. Deus quer que você se alimente pela oração. Deus quer que você se alimente pela palavra de Deus, para que você continue caminhando no poder e no vigor espiritual. Às vezes, notícias, acontecimentos, né, conosco, tende a nos turbar a nossa fé, a nossa paz, mas Deus diz: sede firme, tão somente ser forte e corajoso, como Ele falou para Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso, né? Então, por onde quer que andares, irei eu. Coloca isso no coração, introjeta isso na sua alma, medita nessa verdade, que Deus é o Deus que fortalece. Pois o salmista diz: tu lhe fortalecerás. É promessa de Deus fortalecer o seu povo, renovar o vigor, dar força ao seu povo. Não desanime, Deus proverá. Deus não só lhe fortalecerá nas provas, não só lhe fortalecerá, como cuidará de ti, né? Deus não só fortalece, mas Deus cuida dos seus servos, né? No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus cuidará de ti. A terceira e última característica desse Deus, que é cuidador, né? É o Deus que se manifesta socorrendo o seu povo das aflições, das agonias. O versículo diz aqui, a parte última do versículo: e lhes acudirás. Então, nós temos um Deus que acode, um Deus que socorre, né? Deus é o Deus do socorro, lembremos disso. Deus é aquele que acode a oração
né? Lembre que só está orando a Deus. Então Deus acode e socorre a oração do humilde. Lembra do fariseu publicano, né? Jesus conta essa parábola lá nos evangelhos e diz que o publicano nem ainda olhava para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E Jesus diz: em verdade vos digo, que este desceu para a sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Este recebeu a bênção do Deus de Abraão. Que você se humilhe, que você ore, sabendo que Deus há de responder, te acudir e lhe socorrer. O problema, às vezes, é que a gente pensa, né, muitas das vezes, que Deus se afasta, né, de nós quando estamos passando algum problema, mas a verdade não. Deus habita. O Salmo 46, você lembra? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Deus diz no Salmo 46 ainda: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Que bênção saber que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, devemos confiar, mesmo que venhamos ser jogados na fornalha como Cedraque, Mesaque e Abednego, ou mesmo como Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Mas nem Cedraque, Mesaque e Abednego, nem Daniel estava só, porque Deus era a sua salvação, Deus era o seu socorro, Deus era o seu acolhimento. Deus acudiu o seu servo, Deus salvou o seu servo do fogo, Deus salvou o seu servo da boca do leão, e Deus irá, pela sua misericórdia, salvar a sua alma dessa agonia, dessa tormenta, desse maremoto, dessa tempestade, desse vale. Deus conferirá graça, força, poder espiritual para que você passe esse vale com graça. Então, somente ser forte e corajosa. Então confiemos no Senhor, né? Porque Deus vem em socorro do seu povo. Deus traz consolo, né? Deus é o Deus da nossa vida, né? Deus derrama graça. A palavra de Deus fala assim, que a graça de Deus é melhor que a vida. Já imaginou? A graça de Deus é a própria presença do Todo-Poderoso em nossa vida, que é melhor que a vida, né? Você lembra que Jesus falou que os pássaros, né, os pardais, não trabalham, não semeiam e nem colhem, nem guardam celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. E o Senhor disse: porventura vocês não valeis muito mais do que as aves dos céus? Pois bem, vocês são a imagem e a semelhança de Deus. Você tem a digital de Deus. E Deus cuida de você. Deus é o Deus do socorro. O apóstolo Paulo diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. A nossa alma está guardada pelo poder de Deus. A minha vida, a sua vida está guardada no poder de Deus. Ora, Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Que você seja como o rei Davi, confiante, porque o Deus é o Deus que acode, é o Deus que ouve, é o Deus que fortalece e é o Deus que salva. Que Deus te abençoe. Amém.